a gente tem que proteger do Estado e da destruição essas instituições intermediárias, que a esquerda progressista vai ver como instituições opressoras, porque elas oprimem o indivíduo. Veja, pelas regras dela que elas criam, elas restringem decisões individuais que, na visão do progressismo, deveriam ser absolutamente livres de qualquer constrição. E aí, o progressismo vê isso como inimigo, e acaba gerando aí um quadro de disputa muito claro, que coloca o seguinte, ó, que coloca que existem aí alguns males a serem combatidos para o progressismo, tá? Alguns males. E se vamos chamar isso aí, esse identitarismo woke, ou esse wokeismo, esse progressismo, de marxismo 2.0. Porque no marxismo original, você tinha um sistema opressor, que era o capitalismo, e aí você tinha os oprimidos, que eram os operários, que precisavam se unir e destruir esse sistema de opressão que seria o capitalismo. Um sistema ou estrutura opressiva. Os oprimidos eram a classe trabalhadora e os opressores aí eram os donos de propriedades, era a burguesia. Aí, na visão de um marxismo 2.0, que são as teorias críticas, o wokeismo, o identitarismo, eles elegem outros inimigos. Então, eles pegam uma questão de raça, por exemplo, eles dizem, não, o problema é a supremacia branca. Já ouviram essa expressão aí? Então, qual é a ideia aí? A ideia é, existe um sistema opressor que é a supremacia branca, e se você é branco, você é culpado, queira você ou não. Então você vai carregar uma culpa e você só vai se regenerar quando você reconhecer que você é preconceituoso estruturalmente, queira você ou não, e vai colocar os brancos aí como o mal, junto com essa branquitude, com essa supremacia branca. Aí eles vão também escolher outros sistemas inimigos. O patriarcado é um inimigo, né? É um inimigo do sexo feminino, da libertação do sexo feminino, da opressão contra o homem. Eles vão pegar também a moralidade judaico-cristã como um sistema opressor que oprimiria o gênero, as questões de gênero, a comunidade LGBT. E os culpados aí seriam os cristãos ortodoxos, os judeus, outros tradicionalistas sexuais que são cunhados de homofóbicos. Enquanto nos outros sistemas aí as cunhas são machismo, né? São racistas, supremacistas. Então existe toda uma narrativa que busca enquadrar pessoas, quem não é aliado deles é inimigo, é praticamente uma religião. Vários livros já tratam isso como uma religião, e isso aí invadiu com uma pressão deles de cancelamento, invadiu até mesmo não só as academias, mas invadiu as empresas. Várias empresas passaram a assumir departamentos departamentos de diversidade, equidade e inclusão. E agora várias estão abandonando. Viram que isso aí são teorias críticas, isso aí não tem fundamento científico. São, de novo, teorias. E teoria tem para todo lado. A visão cristã de mundo é absolutamente conflitante com essas visões todas que eu mencionei. Ela busca pregar uma reconciliação e não um ódio, não carregar uma culpa e por aí vai. E aí agora as empresas como o McDonald's, o Walmart, a Meta, a Amazon e várias outras estão anunciando fechar os seus sistemas de ideia, ou seja, o pêndulo que foi para um lado agora está indo para o outro lado. E por que eu estou falando isso no contexto dessa pergunta? Porque você trouxe a questão de proteger a família, as instituições intermediárias da opressão estatal. E essa opressão estatal, ela pode vir justamente por conta dessa ideologia que tem essa visão de mundo, de que a família é opressora, a família tradicional é opressora, de que a moralidade judaico-cristã é opressora. Então a religião vira inimigo de quem tem essa visão progressista. E aí eles querem estabelecer um conceito de laicidade que exclui e que quer empurrar a religião do campo do debate público para a esfera privada. Mas isso não é certo, não é assim que é a laicidade? Não. O nosso sistema constitucional é o da laicidade colaborativa. Você abre a Constituição, no livrinho básico nosso, que é o nosso pacto comunitário, você vê que em vários momentos da Constituição, o Estado, ele colabora com a igreja colabora com o Estado. O princípio da Constituição, que está lá, salvo engano, no artigo 15, é o princípio de que o Estado brasileiro não vai tomar partido em favor de nenhuma religião, e não pode. Ele não pode favorecer nenhuma religião, não pode. Agora, ele colabora com todas, em pé de igualdade. Ele dá imunidade tributária, ele dá a garantia de liberdade de culto, dá uma série de garantias, inclusive estímulos fiscais, porque ele sabe que a igreja colabora com a sociedade, chegando onde o Estado não chega, com um braço de solidariedade, de distribuição de cesta básica, de atendimento odontológico, de atendimento médico, de uma série de atendimentos, e isso, mais uma vez, vamos voltar para o tema original que você trouxe, gera coesão social, gera capital moral na sociedade. Mas aí você tem essa visão progressista woke que vem destruindo essas instituições que vê como inimigas. E só para fechar com a questão da laicidade, o que é a laicidade? A laicidade é a neutralidade do Estado em relação às diferentes religiões, mas não anula de forma alguma a nossa laicidade colaborativa, que estabelece uma cooperação entre Estados e religiões. E mais, toda ideologia pode se manifestar no espaço público. Capitalismo,
comunismo, socialismo, liberalismo, conservadorismo. E todas essas ideologias, elas têm por base, em última análise, a fé na liberdade, é a fé. Não existe uma demonstração científica da base delas que uma exclua a outra. Não, é uma fé, claro, qualificada por evidências, por experiências, por estudos, mas é, em última análise, uma fé em certos princípios. Da mesma forma como as religiões têm uma fé. Por que você exclui umas e não exclui outras? É perfeitamente legítimo você participar do debate público, inclusive invocando a religião. A ideia da laicidade nunca foi excluir isso. Quem exclui é o laicismo francês, é um secularismo, que é outra coisa diferente de laicidade. E são só para fechar essa questão que diz respeito aí da convivência, da boa convivência, da colaboração entre instituições intermediárias, como, por exemplo, igreja e outras que tenham a fé, seja qual fé for, e Estado.